Olá. Bom, boa noite, pessoal. Conforme combinado, vamos tentar suprir aí a greve dos caminhoneiros com esse vídeo, né? Da aula que a gente não pôde ter. Só quero um pouco de paciência de vocês, que eu não tenho hábito de gravar vídeos. Então pode ser que trave, pode ser que eu tenha que mexer em alguma coisa aqui ou ali, né? Para poder melhorar. Eu, por mim, estou achando que está escuro, né? Mas vamos ver depois que gravar se fica bom ou se fica ruim. Na aula passada, né, nós fomos até ali o finalzinho da nossa aula 12 a respeito de falência, né? Antes, na aula 11, nós tratamos de dois temas muito importantes, né? Que é a massa falida objetiva e a massa falida subjetiva. A massa falida objetiva, você está juntando os bens que o devedor tem, né? E a massa falida subjetiva, você está rolando aí quais são os credores, né? Quando eu estou falando da massa falida objetiva, eu estou tratando da etapa de arrecadação dos bens do devedor. Nós estamos trabalhando com a investigação do período suspeito, né? Analisando aí os atos objetivamente ineficazes perante a massa, os atos subjetivamente ineficazes perante a massa falida, inclusive a ação revocatória, né? Estamos tratando também dos pedidos aí de restituição, exatamente, os pedidos de restituição, aqueles bens que estão em poder do devedor, mas que a ele não pertencem, né? Então você tem que retirar esses bens da massa falida, porque o objetivo da arrecadação desses bens é que depois eles vão ser vendidos, né? E a massa falida subjetivo é a fase aí de habilitação dos credores, né? Depois que nós tratamos disso, isso foi a aula 11, depois vocês voltem lá nessa aula e vejam tudo novamente, nós começamos a falar da aula 12, né? Já está provavelmente passar aqui na setinha, né? Na aula 12, nós tratamos aí da realização do ativo, né? Uma vez que eu já tenho a massa falida é, subjetiva e a massa falida objetiva, ou seja, eu já sei quais são os bens que o devedor tem, eu já sei quais são os credores, eu posso vender esses bens e pagar os meus credores, né? A venda desses bens é a chamada realização do ativo, né? Então, nós trabalhamos com a fase de realização do ativo, depois nós trabalhamos com o procedimento de venda, né, dos bens, né? Existe uma ordem de preferência, né? Eu vou vender primeiro, tentar vender primeiro a empresa como um todo, né? Depois vou vender filiais, depois vendo bloco de bens e só depois os bens individualmente, né? É importante, né, para essa ordem de preferência para tentar preservar a atividade, mesmo que seja na mão de outra pessoa, né? Vimos as modalidades típicas de venda, né? A maioria é o leilão, até abrimos aquele site lá de leilões eletrônicos, né? Vimos modalidades atípicas também, né? Deixa eu ver, instituições, e vimos também os pagamentos dos credores. No pagamento dos credores, né, antes de chegar nos credores concursais, nós vimos que temos que trabalhar primeiro as restituições, depois os pagamentos com disponibilidade de caixa, né? Depois os créditos extras concursais e, por último, os credores concursais, né? Tem que ficar atento que antes de começar a pagar credores concursais, tem todos esses credores extras concursais que vão receber, né? E dentre os credores concursais, nós temos aí primeiro, crédito trabalhista até 150 salários mínimos, mais acidente de trabalho sem limite, o crédito com garantia real até o limite do valor do bem gravado, né? Os créditos tributários, lembrando que existe uma ordem entre as fazendas, né? Primeiro você paga a União e suas autarquias, depois os estados, suas autarquias, depois os municípios e suas autarquias, né? Existe uma ordem aí de preferência para recebimento dos créditos tributários. Depois nós temos créditos com privilégio especial, depois com privilégio geral, aí os
créditos quirografários, depois os pagamentos de multas e penalidades, né, também conhecido como créditos subquirografários, somente em oitavo lugar, e os créditos subordinados, tá? E paramos aí na nossa aula 12, né? E íamos começar aqui o encerramento da falência quando fomos impedidos de dar a nossa aula, né? Por esses problemas pelos quais o Brasil passa, né? Então, o objeto aqui dessa aula é trabalhar o encerramento da falência e extinção das obrigações do falido. Exatamente, né? O falido, para ter suas obrigações extintas, ele vai ter que ter uma sentença declarando extinta a sua obrigação, né? Se tiver um bebê chorando no fundo aí, é minha filha, né? Deve estar com fome lá, mas não se preocupa, não. Ela está bem cuidada. Então, a sentença que julga as contas do administrador judicial. Realizado o ativo, ou seja, vendidos bens do devedor e distribuído o seu produto, ou seja, pagos os créditos, os credores, né, os extras concursais, os credores concursais, o administrador judicial ele vai ter 30 dias para prestar contas. Essas contas que ele prestar vão ser publicadas, vai ficar aberta lá 10 dias para serem impugnadas. Impugnadas por quê? Por um credor, por exemplo, né, que discorde do valor que tenha recebido. Né? Decorrido esse prazo de impugnação, vai ser aberto um prazo de 5 dias para o Ministério Público poder se manifestar. Manifestar se aprova, pela aprovação ou pela reprovação das contas do administrador judicial, tá? Se houver alguma impugnação ou se o Ministério Público der um parecer contrário à aprovação das contas, o administrador judicial vai ter que ser ouvido, né? Ele vai ter direito de se defender, porque o que está julgando aí são as contas dele. Se as contas vão ser julgadas, né, aprovadas ou reprovadas, elas vão ser julgadas por sentença. Mas é uma decisão no meio aí do processo, está encerrando o processo. Não. Essa decisão que está julgando as contas do administrador ainda não está encerrando o processo de falência. Tá? Mas mesmo assim, por expressa disposição legal, essa decisão que julga as contas do administrador judicial vai ser atacada com apelação, tá? Por uma apelação e não por agravo. Não obstante o processo de falência não está sendo encerrado, mas essa decisão que julga as contas do administrador judicial vai ser atacado por apelação. E importante aqui, o poder geral de cautela do juiz, né? Se as contas forem rejeitadas, o juiz poderá determinar, né, a indisponibilidade ou o sequestro dos bens do administrador, que servirá como título executivo para a indenização da massa, né? Então, na mesma sentença que rejeita as contas, o juiz já pode determinar a indisponibilidade ou sequestro do bem do administrador judicial, tá? Pois bem, deixa eu voltar aqui. Pois bem, julgadas as contas do administrador judicial, aí sim, nós vamos passar para o encerramento da falência. Tá? Julgadas as contas do administrador judicial, ele vai apresentar um relatório, né? Nesse relatório, ele vai ter 10 dias, né, para apresentar esse relatório. Nesse relatório, vai vir o valor do ativo, o valor do passivo. Um instantinho só, por favor. De volta, né? Pois bem, julgadas as contas do administrador judicial, ele vai apresentar o relatório final da falência, né? Contendo aí os elementos. Tem uma coisa óbvia, né? Ele vai ter que apresentar aí o valor do ativo, ou seja, a quantidade de bens que tinha, né? Bens e direitos, né? O valor da venda desse ativo, quanto ele conseguiu arrecadar com a venda desse ativo, o valor do passivo,